Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Deus continue te abençoando grandiosamente. Continue te usando grandemente na obra de Deus neste tempo final. A favor de toda a igreja do Senhor, todo o corpo ministerial e todos os irmãos em todos os países. E aqui também que continue sendo de grande ajuda e de luz para este tempo final. Levando toda esta revelação, toda esta mensagem de ensinamento que Deus nos está dando no meio do cumprimento da visão da carpa da tenda. Lá uma saudação para o reverendo Jesus Alejandro I e toda a congregação lá em Saltillo, todos aqueles que estão nos vendo pelo satélite Amazonas ou pela internet, nos diversos países. Todos também aqueles que estão aqui nos visitando nesta manhã, hoje domingo 19 de novembro deste ano de 2023. No dia de hoje, se está transmitindo pelo satélite Eutelsat 8, na posição de 8 graus. E aí cobre, abarca, abrange toda a área da África, a Europa e toda essa região lá da Europa até Israel. Ou seja, aqui, além do satélite Amazonas, já temos esse satélite a mais, Eutelsat 8, transmitindo para toda essa região da África, da Europa e todo o Oriente Médio. A todos aqueles que estão conectados e estarão conectados através desse satélite Eutelsat 8, que Deus os abençoe também grandiosamente. E que este satélite, este sinal que está se transmitindo desde a grande carpa catedral, seja de grande bênção e alcance a toda a semente de Deus e a prepare onde quer que ela esteja lá na Europa. Estava-se por anos para ter esse satélite, já há muitos anos queremos ter esse satélite que chegasse até o Oriente Médio, e já o temos. Esse desejo do irmão William de faz anos de ter um satélite que chegasse até Israel. Hoje, graças a Deus, é uma realidade isso. A palavra de Deus nunca caiu nem cairá por terra. Tudo se cumprirá. A como foi falado e profetizado. Já na página da internet, eu tinha o dado aqui, mas parece que Julio Ángel tirou para colocar aquele que está inteiro, completo. Parágrafozinho que ele tinha me mandado, onde dizia... Aqui, eu achei, acabo de achá-lo. Em adição ao satélite Amazonas, que cobre o hemisfério das Américas, estamos começando no satélite Eutelsat 8, na posição 8 graus oeste.
E na página www.carpa.com/ é esse live, onde diz satélite Eutelsat. Aí vocês podem achar a informação que vocês precisam para sintonizar a transmissão. Isso já se estará colocando aí para todos os do Oriente Médio, toda essa região da África e Europa. Para este momento temos o tema: faça-se conforme a tua fé. Conforme a tua fé seja feito, que foi pregada no dia 3 de setembro de 2015 em Veracruz, no México. E vamos buscar. Ele usou a escritura de São Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. E lemos em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. Versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi transposto ou transladado para não ver morte, não foi achado nem encontrado, porque Deus o transpôs. E antes que fosse transportado, teve testemunho de ter agradado a Deus. Teve testemunho de ter agradado a Deus. E nos falava em um escrito nosso irmão William aqui, Enoque teve a fé de rapto. Ou seja, que Enoque teve os trovões. E diz que agradou a Deus. Por conseguinte, todos os escolhidos de Deus deste tempo final que estão recebendo a fé de rapto. A todos vocês estaremos o quê? Agradando a Deus e, consequentemente, seremos transportados, seremos raptados, transpostos. Porque isso já aconteceu com uma pessoa. Sabemos que também Elias e Jesus, mas aqui estamos falando de Enoque. Mas, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é doador daqueles que o buscam. Galardoador, faça-se conforme a tua fé. Conforme a tua fé, seja feito. Podem assentar-se, por favor. Nos diz na mensagem a autoridade de Jesus Cristo que foi pregado no dia 15 de julho de 2012. Aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz o nosso precioso irmão William Soto Santiago, diz: portanto, a fé é usada, fundamentada nas promessas divinas, ou na promessa divina, naquilo que foi prometido. E Cristo disse que vai funcionar. Crendo no que digam que aconteça, vai acontecer. Crendo nisso que foi dito, não pode duvidar. Mesmo que depois as circunstâncias pareçam contrárias, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, cada crente em Cristo cheio do Espírito Santo nasceu de novo. Faz parte do corpo místico de Cristo e, portanto, tem autoridade. E pode usar ou pode manifestar o poder de Deus de acordo com o grau de fé que a pessoa tem ou tiver. Ou seja, que o segredo para que se desate o poder de Deus e a quantidade de poder de Deus
Deus seja que se desatado, necesita, que se va a necessita, depender vai de la depender cantidad de fe da que quantidade tenga la de persona. fé que a pessoa tenha ou Es tiver. la fe la que hace É a que se fé desate que faz el com que se poder de Dios. desate, se desamarre o Recuerdan poder de Deus. Agora, la mujer vocês se lembram Cirofenícia da mulher que vino a Cirofenícia Jesus que foi para até que sanara a Jesus sua hija, para que curasse a sua y él no filha la atendía. e ele não E ele atendia a ela? Ele Esa falou, es la escritura que essa é a escritura él que usó allí. ele usou. Y él le dijo, E ele lhe no falou, es lícito echar el pan não de é los hijos lícito a los perrillos, colocar dar o el pan de pão los hijos dos a los filhos perrillos. aos cachorrinhos, pero ella dar o dijo, pão dos filhos para os cachorros. perrillos comem Mas de las ela migajas respondeu, que caem os de seus cachorros senhores. comem das migalhas Jesus que lhe caem disse, dos seus senhores. E grande Jesus tu lhe fé. falou, grande é a Sea tua hecho fé. conforme Seja a tu feita conforme a tua fé. Le foi Seja feito concedido conforme a tua fé. Lhe foi e recebeu concedido. a sanidade. E ela recebeu La a, hija de la mujer cura. Cirofenícia. A filha da mulher Se Cirofenícia desatou o recebeu a poder de cura. Deus Desatou-se que o estava poder em de Deus que Cristo estava em para esse Cristo milagre. para esse milagre. Cristo, al hablar que Cristo, fuera hecho, Ao foi falar hecho. que isso foi feito, se Porque fez, foi el que feito. tiene la Porque autoridade aquele que tem autoridade manda que se manda desate, que se se desate, cumpra, que se cumpra, que se haga lo que que sea se dicho. faça aquilo que foi falado, que se Eso disse. ocurrió con Isso esta aconteceu com esta mulher. Ahora miren, Agora, olhem, ella, la prueba de ella allí a provação dela lá, ou a prova dela Era- lá, era a sua prova. para empezar, Para começar, Jesús le dice, Jesus lhe falou, na provação dela. prácticamente le dice Praticamente ele falou aí mesmo. al decir perrillo, Ao imagínate, le dizer dijo cachorrinho, olha, una pensa bem, ele perra, chamou ela aí de cachorra, perrillo. ou de cachorrinhos, ou cachorrinhas. cualquiera dirá, Qualquer "Ya uma me llamó pessoa así". diria, ele Eu já me chamou me vou assim, porque me ha eu vou ofendido. embora porque já me ofendeu. Ella no vio eso. Ela não viu isso. Ella estaba Ela creyendo estava crendo que iba a obtener que iria obter isso, para lo cual e ella había ido pelo qual ela Adonde tinha Jesus, ido até você obtener onde a Jesus estava, ou seja, sanidade de sua obter a cura da sua filha. Ahora miren, Agora olhem, porque porque estaba siendo atormentada a su a sua por filha um estava demônio. sendo atormentada por um demônio. En el caso de la mujer No caso da mulher con el flujo de sangre com fluxo de sangue, fue distinto foi diferente esse caso da mulher com Porque fluxo de ella sangue, porque solamente dijo, ela apenas si disse, yo solo se eu apenas toco el borde de tocar su manto, a borda do seu manto, Eu serei a sano. pontinha do seu manto, eu serei curada. la prueba de ella era A lograr provação llegar hasta dela donde era Jesús, porque chegar había até tanta onde gente Jesus estava, porque tinha apertando-lo. muita gente Recuerden que ele apertando iba caminho Jesus. já Lembre-se que ele já ia para a caminho, ou caminhando, ver la hija de para ver a Jairo, filha de Jairo. la cual era un gran A filha que funcionario, ele era um grande funcionário enferma. público e estava doente, a sua filha. y cuando él estaba E quando ele estava allí, por lá, que fue el momento que foi o cuando momento esa quando mujer lo tocó. essa mulher tocou Luego nele. en ese momento Depois, le dice, nesse momento, "Mira, nesse instante, ya diz, no olha, lo molestes más", já le não dicen a él, aborreças mais, dizem para "Ya tu ele. hija murió". Já tua filha morreu. Así que Assim no le que digas nada, pues, não ya digas murió. nada, pois ela já Pero morreu. Jesús había escuchado, Mas vamos a leer Jesus esa tinha parte escutado. allí, Vamos ler essa porque parte é aí, algo porque muito tem uma importante coisa aí. muito importante aí. En Marcos, Em Marcos, Evangelio según San Marcos, Evangelho segundo São Marcos, está en San está, Mateo también, y também San está em Lucas São nos habla, Mateus e em São Lucas nos fala disso. pero vamos a ir a Mas Marcos, vamos ir que até reúne Marcos, que aí está reunido. quizás toda Talvez esa toda historia. essa história está reunida aí em Marcos. En Mateo está en el capítulo Mateus 9, está no capítulo 9 de Mateus. en Marcos está en el capítulo E 5, Marcos está no capítulo 5. miren, dice allí, Olhem, diz aí. San Marcos capítulo 5, verso São Marcos 21, capítulo 5, passando versículo outra vez 21. Jesus Passando novamente em uma barca à Jesus orilla,
num barco para o outro lado, reuniu-se do lado dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar, perto do mar. E veio um dos principais da sinagoga, chamado de Jairo, e depois que o viu, prostrou-se aos seus pés, se ajoelhou e lhe rogava muito, dizendo: minha filha está agonizando, morrendo. Vem, coloca as mãos sobre ela para que seja salva ou curada e viverá. Foi então com ele, iam caminhando, e lhe seguia uma grande multidão, lhe seguia, e apertavam ele. Mas uma mulher que já fazia 12 anos, padecia de fluxo de sangue, sofria com fluxo de sangue, tinha sofrido muito, e passou por muitos médicos, e gastou tudo o que ela tinha, e nada lhe foi de proveito nisso. Antes, e ainda pior, quando ela ouviu falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta ou seu manto. E aí desenha uma estrela de Davi, porque dizia: se eu apenas tocar o seu manto, serei salva. E logo em seguida a fonte do seu sangue secou-se, e ela sentiu no seu corpo que ela estava curada daquele açoite, daquela aflição. E então Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que tinha saído dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestimentas? E aí desenha outra estrela de Davi. Os seus discípulos lhe disseram: tu não percebes que a multidão está te apertando? E dizes: quem me tocou? E aí desenha outra estrela de Davi. Agora pensem bem, toda essa gente aí com ele caminhando, certamente ela, o que ela fez foi que roçou nele. Levemente, só um pouquinho, levemente. Mas esse pouquinho levava fé, tinha fé nesse pouquinho. E não era assim aqueles que estavam tocando nele. Não era do mesmo jeito. Veja, ela tinha essa fé para tocar o verbo, a palavra. Os outros podiam tê-lo, mas não tinham essa fé, podiam segurá-lo, não tinham essa fé para tocar a palavra, o verbo. Certamente uns tinham abraçado para levá-lo a ir junto com ele, abraçado, mas ela tinha fé. Nisso que ela estava pedindo, ela tinha fé. Mas ele olhava em torno para ver quem tinha feito isso, ou quem fez isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que ela tinha feito, veio e ajoelhou-se diante dele e lhe disse toda a verdade sobre isso. Houve aí uma confissão. Em São Mateus, capítulo 9, no capítulo 9 de São Mateus, aí aconteceu uma confissão. 9 São Mateus. Vamos a ir a Lucas. Vamos ir em Lucas. Uma partezinha de Lucas 8. Vamos ver se é em Lucas. Tem uma partezinha. Lucas 8. Lucas 8. Verso 47, miren. Versículo 47. En el 46 dijo, olha, pero no 46 dijo, disse, mas "Alguien me ha Jesus disse, tocado, alguém me tocou, porque eu he conocido que porque ha eu salido tenho poder de conhecido, eu mim." sei que saiu poder de mim ou virtude. Entonces, Então, quando a mulher viu que não tinha ficado escondida ou oculta, veio tremendo e se ajoelhando a seus pés e declarou a ele diante de todo o povo por qual motivo lhe tinha tocado e como no instante tinha sido curada, sarada. E ele lhe falou, filha, tua fé te salvou, vá em paz.
lo mismo que Isso vemos é a mesma coisa que nós vemos allí aí en la página 40 del libro de citas, na página 40 do livro de Citações, en el párrafo 321, no parágrafo 321, donde nos dice, onde nos diz desse párrafo en la desse página 40, parágrafo porque na comienza en página la 40, página porque 39, começa na página pero 39. vamos a la 40, Mas vamos na página 40 de Citações. cuando desde arriba hay una partecita ahí, Lá em cima tem uma vamos a ver que leer partezinha. aquí esta Vamos ter que porción. ler aqui essa porção. Y yo miré hacia allá, Eu olhei até fuera a lá, mi izquierda de donde estaba fora parado, da y minha allí esquerda, había un onde eu pequeño estava de edificio pé, ali tinha um colgado allí. pequeno edifício lá, La gente o estaba en dependurado línea, lá. la As cual pessoas estaba estavam em alrededor de la fila, carpa, que estavam y em llegaba torno da hasta como carpa una do atendo e cuadra fuera chegava de la como uma carpa. quadra fora da Una carpa. gran línea de gente, Uma grande fila de y gente. todos estaban de pie E allí todos con sus estavam de pé tarjetas lá de com os oración. seus cartões de oração. Y luego vi una mujer en E una depois vi camilla uma de mulher ambulancia numa maca de postrada ambulância, allí. postrada lá. Um varão atrás dela estava de pé, De modo que estava ellos estaban allí de pé parados, com muletas, de esperando modo su que eles turno. estavam ali esperando a sua Uma mulher vez de estava pé. tomando Uma seus mulher nomes estava e pegando coisas, seus nomes e anotando luego seus nomes e estava uma outras lona coisas. estirada E tinha uma lona allí, assim que colocada nadie lá podia que llegar ninguém podia alrededor dessa carpa. ultrapassar essa lona Quiero para que usted chegar na mire carpa. Eu esto quero que e você escute perceba como isso e es escute como é que. Que mire la diferencia. Olhem a diferença nisso. Luego oí algo Depois como eu ouvi remolino. algo como um redemoinho. Sí, dice él ahí, Fala ele aí, esse Sopra. barulho. Ele sopra, como siempre lo hace. como sempre acontece. Cada vez que tenemos Cada un vez que nós servicio de temos um sanidad, serviço de es lo que cura, pasa. isso acontece. Así es como siempre se oye. Assim é como sempre é Y ouvido. sonó de ese modo. E soou dessa forma, En el desse arbusto, jeito, no esa arbusto. vez que lo oí, Naquela vez que eu o Sempre ha sido ouvi, desse modo. sempre foi desse jeito. lo oí O yéndose. ouvi indo-se, moviendo-se, Y movendo-se. miré, y aquí que E iba olhei, esa eis real, aqui que suave ia. luz Essa moviéndose real e de suave mí, luz ia se y se fue movendo hacia de el mim e pequeño foi edifício. para o pequeno edifício, o Y luego quartinho. hay algo E diferente depois tem entre uma la coisa luz y el ángel. diferente entre a luz e o Porque anjo. Tem uma todavía diferença, estava ele porque comigo, ele ainda e estava a luz comigo se e a havia luz retirado ao tinha edifício se retirado ou ido até o edifício este pequeno. ángel, E este todavía anjo, hablando detrás de ainda mim, falando atrás de el cual mim, es este un anjo hombre que é um grande, homem alto, ele grande, dijo, "Yo te e ele falou, encontraré allí." eu te encontrarei lá. Luego yo dije, E então "No eu falei, entiendo, eu não entendo, ¿por qué allí?" por que lá? Él dijo, "Mira, E ele respondeu, olha, y esta mujer, e esta mulher, cuando salió de allí quando con ela la saiu de camilla lá de de dentro com a ambulancia, maca da ambulância, ela ela estava estava empurrando a maca lá para fora, para o outro lado. y la mujer le preguntó, E a mulher "¿Qué perguntou, pasa?" Ella dijo, "Yo no o que é sé." que acontece? Solo Perguntaram para a aconteció. mulher. Eu não sei, apenas Eu he aconteceu estado algo. por anos. Eu fiquei acamada E por luego anos. saiu o homem E carregando depois suas saiu o homem muletas, carregando e as lhe suas perguntaram, moletas e perguntaram para ele. Que dijo que no O quê? sabía E ele falou que também não venía sabia. E a plataforma vinha até a plataforma a testificar. para testemunhar ou dar o seu Ahora vean testemunho. aquí lo Agora, que nos está mostrando vejam aqui o que nos está mostrando en esta ocasión neste momento aqui, en este capítulo 5 y el neste capítulo capítulo 5 e o capítulo 8 de San Lucas, 8 de São Lucas, verso 47 de San versículo Lucas, 47 capítulo de São 8, Lucas, verso 47. capítulo 8, versículo 47, como ella como ela declarou y dio e testimonio deu testemunho de lo que le había ocurrido. do que tinha acontecido com ela. Agora, Agora, seguimos en San Marcos capítulo, continuamos em São Marcos, no capítulo 5 de São Marcos. allí donde dice, Aí onde diz, le dijo la verdad. Y lhe él le disse dijo, a verdade. "Hija, E ele lhe falou, tu filha, fe tua fé te ha hecho salva. te Ve salvou, en paz vá em paz. y queda sana. E fica curada do teu açoite ou do teu mal. E aí desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. Mientras él aún hablaba, Enquanto ele ainda falava, vinieron de casa vieron da casa do sinagoga, principal da diciendo, sinagoga, dizendo, tu hija ha muerto. a tua filha morreu, ¿Para qué molestas más al maestro? para que aborreces mais ou enfadas o Pero mestre? Mas Luego Jesus, que oyó lo depois que ese ouviu decía, o que dijo esse el falava, principal de la sinagoga, disse ao "No principal da temas, sinagoga, não crê, temas, solamente somente crê. dibuja una estrella de David allí. Desenhe uma estrela de Davi aí.
e não permitiu que ninguém lhe seguisse, a não ser Pedro, Jacobo e João, o irmão de Jacó, ou Tiago. E veio à casa do principal da sinagoga e viu ali o alvoroço, a confusão, os que choravam e se lamentavam muito. E entrando lhes falou: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, senão que ela dorme. E zombavam dele. Sempre há zombadores. Mas olhem, mas ele, colocando todos para fora, tem que tirar os zombadores e aqueles que não creem para fora, tirá-los. Tomou o pai e a mãe da menina e aqueles que estavam junto com ele e entrou até onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E aí desenha outra estrela de Davi. Então a criança levantou-se e andava, pois tinha 12 anos a menina. A mulher com fluxo de sangue também tinha 12 anos que ela tinha esse problema. Se espantaram muito. Ele lhes mandou que ninguém soubesse disso e disse que se lhe desse de comer, que a alimentassem. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, a autoridade de Jesus Cristo vem do céu. E a autoridade de cada filho e filha de Deus vem do céu, pelo Espírito Santo. Nesta mensagem do parente redentor, diz o nosso irmão Branham, aqui está no livro, o livro em inglês, e ele falou nele aqui, uma parte, escreveu aqui no de inglês, que está na página 28 e no espanhol está na página 27. Nos fala para que nós pudéssemos que amor Pai, que amor o Pai derramou sobre nós, derramado sobre nós, esse amor para que nós, os quais éramos pecadores, distanciados, longe de Deus, pudéssemos ser feitos próximos, ou nos aproximarmos de Deus a tal grau que chegamos a ser filhos e filhas de Deus, não servos. A igreja gentia nunca foi uma serva, ou um servo, não, Senhor. A igreja gentia é filho e filha. Vocês são filhos e filhas de Deus, os quais receberam o Espírito Santo. Agora, se vocês são reticências e vocês se distanciam, ficam longe, mas se vocês seguiram em frente até chegar ao Espírito Santo, vocês chegaram a ser ou a se tornar filhos e filhas. Agora, filhos e filhas. Quem tem mais poder diante de Deus? Olhem esta declaração tão extraordinária. Quem tem mais poder diante de Deus? O que? Um anjo? Um anjo é um servo. Isso é correto? Isso é certo? Eles são seus servos. O que você é? Seu filho e filha. Quem tem mais poder no céu, então? Um pecador que foi salvo pela graça, ou um arcanjo que está de pé do seu lado. Neste de pé a seu lado. Aí é a tradução, porque aqui diz that standing by his right side. Standing by his side. Isso é na sua mão direita, do lado direito. Uma palavra, em inglês, né? Stand by his greasy side, é do lado direito, ou seja, de pé, posicionado na direita. Aqui a tradução diz de pé do seu lado, mas essa partezinha, na tradução é colocado de pé no seu lado direito.
A tradução está errada. Ou um arcanjo que está, Ou um arcanjo que está de pé do seu lado direito. O pecador que foi salvo pela graça tem muito mais autoridade no céu do que o arcanjo que está de pé na sua direita sem pecado. Porque ele é um filho. Um filho tem muito mais autoridade do que o servo, certamente. E ele escreve no livro em inglês: os filhos têm mais autoridade no céu do que os arcanjos, os quais são servos. Nós esquecemos daquilo que somos, ou esquecemos o que somos. Esquecemos muitas vezes disso. Nos esquecemos muitas vezes que ele fez aquilo que somos, ou o que somos. Depois que chegamos a ser o que somos, então nos esquecemos de como chegamos até aqui. Agora vejam. Como é essa autoridade? Como é essa autoridade? Como ela é maior? A autoridade de um filho é maior. Vejam, é por isso que no livro dos selos diz que aí estava o arcanjo Gabriel, aí estava o arcanjo Miguel. Mas tinha que ser um ser humano digno de tomar o livro. Não podia ser, ou seja, tinha que ser um filho. Olha, vamos ver se nós achamos essa parte que fala isso. Agora vocês já vão vendo algo aí muito, muito grande. Mira a página 75. É na página 75, lá embaixo. No livro dos selos, ele diz: ele pediu que o Redentor semelhante aparecesse, se fosse possível. João então disse que não tinha homem digno. Isso não quer dizer que não tinham pessoas dignas, como, por exemplo, o anjo Gabriel ou Miguel. Mas lembre-se também que tinha que ser um parecido, semelhante conosco. Lembre-se, João disse que não via homem digno. Ele não disse anjos ou serafins. Eles não tinham pecado. Estavam em uma categoria completamente separada. Nunca tinham caído. Mas este tinha que ser um redentor semelhante. Não tinha homem digno, porque não tinha homem redimido. Não havia homem digno nem ainda para olhá-lo. Tinha que ser um semelhante aos humanos. Por isso ele o toma, o pega. Diz que o toma da destra de Deus, o abre no céu e o traz para um homem, para um ser humano. O anjo chamou, mas não foi achado, encontrado em nenhum lugar. Ninguém era digno. Nenhum obispo, nem arcebispo, nem sacerdote, nenhuma hierarquia. Não tinha ninguém com a santidade, nem ainda de olhar para o livro. Isso é muito duro, difícil, mas isso é exatamente o que a Bíblia diz. E unicamente eu estou citando aquilo que João disse ou falou. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Permaneça com a sua fé posta, colocada em Cristo, crendo aquilo que foi prometido, sempre colocando a sua fé firme na palavra de Deus, não se fazendo ilusões às pessoas, ou a pessoa se fazendo ilusões, senão crendo naquilo que foi dito ou falado e se fará, se tornará realidade. Na mensagem Obras é fé expressa ou expressada, nos fala o nosso irmão Branham, na página 15, lá embaixo diz 15 até 16. É como quando você está aprendendo a nadar. Vocês sabem como é que é isso. Você cai na água e cruza a piscina. Faz um barulho aí. E consegui.
Agora, depois que você aprender a nadar, os movimentos são mais graciosos e você não se esgota muito, não se cansa muito, vê? Isso é, você aprende a fazer isso, ou a fazê-lo. E escreve, quando uma pessoa aprende a obrar, a operar, e fazê-lo e corta cada esquina e o faz bem melhor, e é muito mais fácil, se torna muito mais fácil. Uma criança que nunca tem andado poderia tentar descer por esse corredor aqui e ele cairia uma dezena de vezes e ele ficaria cansado antes de chegar até lá. Porém, qualquer um que saiba caminhar, um atleta poderia descer por esse corredor e nem sequer percebe isso que ele está fazendo. Bom, ele tinha isso, ou sabia disso para começar. Isso é o que ele é agora. Bom, é da mesma forma, é do mesmo jeito quando se prega a cura divina ou qualquer outra coisa. À medida que você vai avançando, você começa a aprender isso. E escreve, avançando se aprende. Se você não aprende, tem alguma coisa ruim. Vê? Você tem que aprender. E você tem que aprender como aceitar a Deus e o que realmente significa. Nós o perdemos algumas vezes. Corrigindo, nós permitimos algumas vezes e falamos ou dizemos, bom, este indivíduo aqui não tem suficiente fé. Este indivíduo aqui não faz isto nem aquilo. Aí tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. Algumas vezes é pecado sem confessar. Você pode derramar um galão de azeite sobre uma pessoa e gritar até ficar rouco. E isso nunca moverá esse demônio. Não, Senhor. Você tem que confessar isso. E escreve confessar. Isso é o que diz o discernimento. Diz, vá e corrija isso. Tire isso para fora. Vejam o que essa mulher fez aí. Ou seja, isto que nos está mostrando aqui o irmão Branham, olha, mas se é tão lento fazendo isto, com lentidão, vê? E então, logo o resto deles fica impaciente ou ficam impacientes e dizem, eu nunca vou conseguir que orem por mim. Mas nós queremos encontrar uma forma, um jeito que estabeleça a verdadeira base ou fundamento da cura divina. Ele, nesta mesma mensagem, lá no início dela, por aí pela página... Olhem a página 3. Ele nos diz aí, agora, esta noite, vocês estiveram até muito tarde na noite, e eu vou tentar não fazer isto esta noite, assim, dessa forma. Eu termino a minha narrativa e eu estava pensando sobre esta noite e pregar sobre um tema do rapto da igreja. Este foi no dia 26 de novembro de 1965. E o rapto foi... Quando foi que se pregou o rapto? Foi em dezembro. No livro de citações vocês podem buscar aí, porque ele iria pregar. Vejam, ele pegou obra e fé expressada de primeiro, e ele estava pensando em pregar esse tema aí. Mas ele o deixou. Busque nos extratos de 65, lá no final. E aí podemos ver a data do rapto. 4 de dezembro, 4 de 12 de 65, ou seja, que depois ele pregou no 4 de dezembro, isso foi no dia 26, mas aqui ele já vinha aqui, já sendo movido por Deus para mostrar para a igreja algo muito importante.
Eu estava pensando sobre esta noite pregar sobre um tema do rapto da igreja. Como as condições, como eu vejo na Escritura, em que condições ou situações a igreja tem que estar para o rapto. E o que acontecerá justamente antes de que o rapto aconteça e como ele acontecerá. E escreve o rapto. E o irmão William escreve aí uma forma que estabeleça a verdadeira base ou fundamento da cura divina. Isso ele escreve na página 16. Agora continua dizendo o irmão Branham na página 16. Agora, tal como eu falei, eu disse à noite, um dom é maravilhoso, mas você não pode fundar o seu destino eterno em dons. Você não pode se especializar em uma assinatura menor, em algo menor. Um dom é uma assinatura menor. E Satanás pode personificar qualquer dom de Deus. Ele pode fazer algo exatamente igual. Vejam, com exatidão. Então, temos que vigiar isso, ficar de olho nisso. No livro de citações, aí no extrato, na página 16, nos fala do parágrafo 122. Olhem, falando disto dos dons. Eu fui só inspirado por falar essas palavras e de dizer que um dia glorioso, todos os dons da igreja, todos os dons na igreja seriam colocados de lado no manto. E assim como foi, e o Espírito Santo mesmo tomará a igreja em tal controle de amor e virá até que os enfermos serão curados, os cegos verão, os mancos andarão sem que as mãos sejam colocadas sobre eles. Isso apenas será uma grande unidade. E desenha do lado direito uma pedra angular e as eras. E na pedra angular escreve amor. E em cima escreve a visão da carpa da tenda. No oitavo dia, os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Os enfermos serão curados. E do lado também ele escreve, do lado desse parágrafo, na visão da capa, amor divino. E desenha uma estrela de Davi. Volto e repito isso. Lá em cima do extrato, escreve a visão da carpa no oitavo dia. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Põe uma vírgula. Os enfermos curados. E aí no ladinho, do lado esquerdo escreve na visão da carpa, amor divino. E a pedra angular e a estrela de Davi, corrigindo, uma estrela de Davi, começando no parágrafo 122. Agora continua dizendo aqui onde tínhamos ficado em Obras F expressada na página 16. Tal como eu tenho expressado algumas vezes sobre os gritos ou gritar, gritaria. Vê, eu tenho visto demônios gritar, falar em línguas, eu vi demônios falando em línguas. Certamente, ele personifica isso. Isso não é genuíno, mas ele personifica isso. E o faz ficar parecido como se fosse real, uma realidade. Algumas vezes, as pessoas que não conhecem a diferenciação declaram que isto é real, quando isso não é real. E a mesma coisa faz com a cura divina. Pensam, bom, uma predestinação ou algo assim, não é isso. É uma fé genuína e não adulterada naquilo que Deus disse que é a verdade. E isso o ancora
E quando está no hay ancorado, nada que pueda não tem moverlo. nada que possa Va a mover isso. permanecer allí. Vai permanecer Y por ali. lo tanto, E, portanto, cortando estas esquinas, cortando essas sigue la esquinas, 17. continua na Ahora, página fe 17 agora. es una revelación de Fé Dios. é uma revelação de Agora, Deus. fé es una Agora, fé é revelación. uma revelação. Y escribe fe E es escreve, revelación. fé é revelação. Quiero quedarme ahí un Eu quero momento. ficar aí por um Es momento. una revelación. É uma revelação. Él por su gracia lo ha Ele, revelado a pela usted. sua graça, revelou Não é que isso usted para ti. haya hecho Não é que nada. você tenha feito Usted nada ou coisa mismo alguma. não pode Você criar mesmo não sem fé. pode criar fé. Usted nunca tiene Você fe. nunca tem fé. Ella es dada a Ela usted é dada por la para gracia de você Dios. pela graça de Deus. Y Dios lo revela a E usted. Deus revela Por lo tanto, fe para ti es ou para você. revelación. Portanto, fé é revelação. Y toda la iglesia de E Dios toda a está igreja de fundada Deus sobre está la fe. fundamentada sobre Ou a seja, fé. como essa Ou mulher, seja, tal lhe como foi essa revelada mulher a que ella, foi revelado para que ela, se lo tocaba, que se ela tocasse nele, iba a ser sana. iria ser curada. Le fue revelada a Foi ella. revelado Eso. Por para lo ela tanto, aí Deus isso. lhe deu Portanto, aí Deus fé. lhe deu fé En eso. nisso. Amém. Ahora miren Agora, lo olha que sigue diciendo aquí o que nuestro hermano continua William. dizendo aqui o nosso irmão William. Con autoridad. Com autoridade, Con la autoridad se trabaja en la com obra autoridade de Dios se trabalha para que na se obra haga de una Deus para que realidad se todo lo torne que él uma ha prometido. realidade tudo aquilo Así que fue ele en el prometeu. tiempo de Noé. Assim foi no tempo Noé de tenía Noé. autoridad, tenía la Noé revelación. tinha autoridade, tinha a Estava revelação basando sua construção e estava del arca fundamentando em lo a que Deus construção lhe da havia sua revelado. arca naquilo que Deus tinha E Deus o revelado ajudou. para ele. Deus o Y ajudou. escapó E del diluvio con su ele familia. escapou do dilúvio junto Em com a la sua página família. Na página 62 del libro de citas, 62 do livro de Citações, en el párrafo 547 no parágrafo dice: 547 diz: tanto como tenemos tanto aquí como nós temos aqui, diablo casi diabo no es dañoso, quase a nem menos que é él pueda danoso, tener a não alguna ser que ele cosa en que possa trabajar. ter alguma coisa na qual trabalhar ou onde trabalhar. Y arriba ele escribe: el diablo no E em puede cima hacer ele daño escreve: o diabo não pode si no causar tiene mal se não con tiver quien trabajar. com o que trabalhar ou com quem trabalhar. Y al lado allí escribe: E do lado ele la escreve serpiente, a serpente, Caín, Caim, Judas, Judas, el anticristo, o anticristo, la bestia. a besta. Él tiene, ustedes Ele tem. recuerdan aquellos Vocês se lembram diablos daqueles fueron diabos echados que fuera foram de la legión? expulsos fora da Ellos legião? ellos quieren Eles hacer más eles travesuras. querem fazer mais Assim que eles travessuras, queriam assim que eles meter-se queriam nos se puercos. meter nos porcos. Así que diablos De modo que tienen que tener diabos alguna têm que cosa ter em alguma que obrar. coisa na Alguém qual por obrar ou meio de obrarem, quem alguém através de quem E esse é o operar ou modo obrar. que Deus E hace essa é a também. maneira que Deus Ele também tiene que faz. tener-nos. Ele tem que nos Ele ter está ou ter-nos. Ele dependendo de está nosotros dependendo para da gente obrar para por operar, meio de nosotros. obrar através de nós, da Y gente. escribe arriba: la E cabeza escreve: necesita a cabeça corpo para precisa de um obrar. corpo para obrar. Sigue diciendo nuestro hermano Continua William: dizendo o nosso irmão William: Dios a su iglesia Deus, a sua y por igreja, consiguiente a e cada portanto miembro a de cada su iglesia, membro da sua le ha igreja, dado autoridad. lhe deu Y es autoridade. necesario que cada E é creyente necessário en que Cristo cada sepa crente em Cristo quién saiba es Cristo quem y quién es é él. Cristo O sea, ¿quién e es usted? quem La persona, é você, ou seja, a para que pessoa. así sepa Para que lo assim Dios saiba ha o dicho que de Deus usted tem y dito de mí você ou falado para de este você e de tiempo mim final. para este tempo y final. las cosas que Último y en las tempo e cuales as coisas estarán nas quais trabajando estarão todos os trabalhando membros da todos igreja os del membros Senhor da Igreja do Senhor Jesus para Cristo. lo cual se requiere E para tener isso é necessário ter de lo conhecimento que Dios quiere daquilo que que se Deus haga quer neste que se tiempo faça final. neste Ter tempo final. conhecimento de lo que Ter está conhecimento prometido que vai daquilo ser que está hecho prometido que em vai meio ser da feito no igreja meio do da Senhor Igreja do Jesus Senhor Jesus e Cristo. trabalhar em todo projeto E trabalhar em todo espiritual projeto ou físico espiritual ou que esté físico prometido para que ser esteja cumprido prometido neste para dia ser postrero. cumprido neste último Porque dia. os instrumentos que Porque Deus os vai instrumentos usar que Deus vai serão usar os crentes serão em os Cristo crentes no dia em Cristo postrero. do último dia. Assim como em cada tempo Ele usou os crentes de eras passadas. Também no livro de Citações, na página 55, parágrafo parágrafo 476 diz: 476 diz:
tal y como su fe sea tal e como a soltada, sua fé seja soltada eso es la cantidad de ou poder solta, que ustedes essa é a pueden quantidade tener. de poder que vocês Porque podem ter. en ustedes, Porque porque em el vocês poder mora o poder para hacer cielos para y fazer tierra. céus e terra. Deus mora em Deus ustedes, mora em e vocês ustedes são hijos e vocês são e hijas de filhos Deus. e filhas de Deus. Amém. Amém. Allí estão ustedes. Aí estão Pero vocês. es su fe. Mas é a sua fé. Jesús dijo, conforme Jesus a tu disse, fe, conforme a así tua sea fé, hecho. assim seja Si feito. tú puedes creer, Se tu podes todas as ou coisas puderes são crer, possíveis. todas as coisas são Lo que nosotros possíveis. necesitamos O que hoy nós día necessitamos no es hoje em orar dia por não más é orar poder. por mais poder. Ustedes tienen bastante Vocês têm poder para bastante hacer una poder tierra para nueva. fazer uma terra Lo que nova. ustedes necesitan O que es vocês fe precisam para é usar de esse fé poder. para usar esse poder. Lo que ustedes necesitan O es que vocês precisam controlar é esas vidas controlar essas y vidas vivir unas vidas e tan viver umas piadosas vidas tão piedosas ustedes ou le pidan a santas Dios que quando vocês cualquier peçam a cosa, Deus qualquer coisa, ustedes saben, vocês sabem, nosotros tenemos nós confianza temos confiança en que Dios hará eso. em que Deus fará isso. Arriba escribe E em cima ele Revelação. escreve revelação. fe para usar el Fé poder. para usar o poder. Y al lado había dibujado E do lado Uma estrela tinha de usado Davi, uma estrela de más o menos Davi, como al principio, uma y más igual no abajito princípio, mas lá embaixo había escrito tinha escrito fe fé y dibujó otra estrella de e David. desenha outra estrela de Davi. En el mensaje por la fe Na viendo lo mensagem pela invisible, fé vendo o invisível, predicado el 15 de diciembre pregado no del dia 15 de 2004, dezembro de em Jalapa, 2004 em México, Jalapa, nos dice nuestro Veracruz, hermano no México, William. nos fala o nosso irmão ¿Y William. qué es E esperanza contra o que é esperanza? esperança contra esperança? Esperando lo que no se podía Esperando esperar. aquilo que não se podia Pero esperar. Abraham lo estaba viendo Mas por la fe. Abraão estava vendo Ele isso estava pela vendo, fé, ele estava e ele vendo, creia de e todo ele coração. cria nisso de todo o Y por coração, consiguiente, e se consequentemente materializou em sua materializou-se na lo que sua ele creyó. vida aquilo que ele creu Por lo tanto, ou cria. por la Portanto, fe, pela fé, podemos ver lo invisible. nós podemos ver o Podemos invisível ver as pela coisas fé, que podemos ver as desejamos, coisas que nós as coisas que desejamos, as queremos coisas que que Deus nós nos queremos dê, que Deus nos las dê, podemos ver por as la fé. podemos ver pela fé, Creerlas de todo crer corazón nelas de acá, todo o coração aqui, y pedirlas a e Dios, y pedir vendrán. elas a Tan Deus simples e elas como virão. Tão simples Por eso assim. es que Jesús, É por isso Em que muitos Jesus, casos, em quando muitos veniam casos, pessoas quando a vinham pessoas até para ele pedirles la salud, para pedir a la saúde, a Él cura, decía, ele dizia: conforme a tu conforme fe a sea tua hecho. fé seja y feito. quedaban sanados. E ficavam curadas. Vê? Los que tenían la fe Aqueles para que pedir tinham a a fé Cristo para pedir a y Cristo creer que e vendría, crer que viria, Cristo les decía, Cristo lhes dizia: conforme a tu conforme fe sea a tua fé seja hecho. Y feito. recibían lo que E ellos pedían. recebiam aquilo que eles Los pediam. que tenían Aqueles fe. que tinham fé. En este mismo mensaje que Nesta estamos mesma leyendo de mensagem obras, que estamos lendo es fe de expresada obras é fé expressada ou expressa en la página na página 26 26. nos dice, Nos fala, como a mitad de página, como na metade da página, aleluya, nosotros sabemos aleluia, nós sabemos para dónde vamos para onde al final vamos. de esta jornada. No final dessa Deus jornada, lo prometeu. Deus prometeu. Hay una tierra más allá del río. Deus o prometeu. Tem uma Não tenha terra mais medo além do em rio. seu Não tenha testemunho. medo no seu Amém? testemunho. Se Amém? lhe é revelado Se a ele usted, é ou for revelado usted para não tem você, medo. você não tem a medo. usted no le importa A você si não el lhe mundo importa, inteiro, interessa que o mundo lo que ellos todo digam. o que eles digam, Usted o não mundo tiene inteiro medo. diga, você não tem Quando a medo. usted le es revelado, Quando a você é revelado, la verdad que essa viene é de a Deus. verdade que vem de Deus. Entonces usted no puede Então, tener miedo. você não pode Se não é ter assim, medo. Se não for assim, Entonces usted puede ou não tener é medo. assim, então você pode Davi, ter medo. Davi, con una onda de pastor, com uma funda de pastor, le expresó a todo e el expressou ejército para israelita todo o la exército fé que israelita a tenía fé en su Dios. que ele tinha no seu Agora, Deus. Agora, allí al otro lado lá do estaba outro Goliat. lado estava Golias. Y él se paraba allí y E se ele jactaba. ficou de pé lá e ficava se Goliat jactanciando. Estaba ya listo allí. Já Golias estava Era pronto muitas vezes mais lá. grande E que era Davi. muito maior do que Davi. Tenía dedos Ele tinha de dedos 14 pulgadas de de largo. 14 polegadas de Yo doblé comprimento.
Eu dobrei. Quando estava lendo isso, eu fiquei dobrando uma folha. Uma folha de 8,5 por 11. Mas se a pessoa atravessa ela mede ela de ponta a ponta, tem umas 14 polegadas. Vejam, eu dobrei essa folha aqui. Assim, atravessada. E dessa ponta até essa outra ponta tem 14 polegadas. Para ter uma ideia do que o irmão Branham está falando aí. Agora imagine um dedo de 14 polegadas de comprimento. Olhem para lá. Isso era um animal. Uma besta. Olhem a minha mão, e a minha mão é pequena, mas se o dedo, diz que os dedos eram de 14 polegadas, imagine o dedinho pequeno de 14, imagine os outros que são muito mais longos. Isso era muito longo, muito grande, e com uma mão apenas cobriu o corpo de um homem de hoje em dia. Ou seja, se vai dar um tapa assim, pegava o corpo inteiro, porque cobria tudo, abarcava o corpo da pessoa. E diz 14 polegadas de comprimento, e era o gigante dos filisteus. Uma pessoa enorme, enorme de grande. Muito grande. E olhem para Davi. O menor era tão pequeno que ele não podia se alistar. Quase um anão. Eles não podiam usá-lo. Os irmãos de Davi eram bem maiores. Esses 7 irmãos eram... Ou seja, que podiam se alistar no exército. Ou seja, que seus irmãos estavam no exército. Então, Golias estava se gabando, jactanciando. Escreve Davi e Golias. Mas Davi, agora lembre-se que foi revelado para Davi. E isso é uma parte muito importante. Foi revelado para Davi e ele pensou: aqui está o exército do Deus vivente de pé na sua própria terra. E lá fora está um filisteu incircunciso e se gabando, jactancioso. Essa noite o chamaremos de câncer, o chamaremos de uma paralisia, o chamaremos de uma influência, de uma doença, orgulho, jactanciosidade, o chamaremos de qualquer doença. Está representando aí a Golias, qualquer doença. Diz: essa noite o chamaremos de câncer, chamaremos de paralisia, certamente. E Davi não era comparado com ele, com nenhum tipo de arma, não estava emparelhado, ou seja, não era uma situação igual lutar com um gigante como esse, comparando-se com Davi. Os ombros daquele homem provavelmente mediam 10 ou 12 pés de ombro até o outro ombro. Imaginem, de 11 a 12 pés. Isso é bastante largo. Provavelmente media 14 ou 15 pés de altura. Ele escreve aí do lado, Golias, 14 pés, risco 15 pés de altura. E de ombro de 11 a 12 pés de ombro. Uma espada para ele. Ou seja, aqui está falando de Davi. Uma espada para ele era como uma agulha para costurar. Uma espada era como uma agulha para costurar. A sua espada provavelmente tinha uns 20 pés de comprimento. Pense bem. 20 pés de comprimento. E diz que a folha da espada talvez media como 4 pés de largura, a folha da espada. E um pequenininho Davi de pé lá, com um pedacinho de couro de cabra, de ovelha amarrado em 2 cordas, mas foi revelado para ele. E escreve: Davi, a revelação deu nele, e ele disse: amém, ao Deus que me livrou das garras do urso, que me livrou das garras do leão, quanto mais, muito mais me entregará esse filisteu incircunciso na minha mão. Nesta mensagem também nos fala algo dessa revelação que foi dada para Davi na mensagem, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade.
Aquela vez que foram mover a arca, vejam na página 44, eles foram mudar a arca de lugar. Diz, notem aqui, no nosso texto, vejam a Davi, rei de Israel. Ele teve a revelação de trazer a arca de Deus novamente para o seu devido lugar. E ele escreve, Davi teve a revelação. Isso, eles nunca consultaram isso nos dias de Saul, porque Saul tinha se descarrilhado, saído dos trilhos. Então eles não consultaram a arca, o pacto, nos dias de Saul, porque ele tinha se descarrilhado e se afastado de Deus, de modo que Davi, rapidamente, com inspiração, agora percebam isso, é um texto muito traiçoeiro se você não o tomar da forma correta, certa. E ele escreva texto traiçoeiro, se não se tomar da forma correta, do jeito certo. Ou seja, que as escrituras tem que tomá-las da forma correta, porque senão se transformam a pessoa, para a pessoa, em algo traiçoeiro. Eu sinto que a hora está chegando em que devemos ser homens em vez de recém-nascidos. Devemos ter carne vigorosa em vez de leite. Perceba, Davi, rei de Israel, o rei acabava de ser ungido, ou eleito por rei. Samuel o ungiu pela vontade de Deus, e ele foi absolutamente o rei eleito por Deus, sem lugar para dúvidas. Saul, e aqui ele está, e a inspiração veio a ele. Lhe foi revelado para Davi. Ele obteve a revelação. Davi. Ninguém mais tinha dito algo a respeito disso. Vamos e tragamos a arca, porque a vontade de Deus é que tenhamos conosco a arca, que consultemos a Deus por causa desta arca, ou que consultemos a Deus pela arca, algo muito nobre. Note você. Agora continua dizendo aqui. Tínhamos parado na página 27, continuando. Seus irmãos, em obras é fé expressada, os seus irmãos estavam muito mais capacitados para fazer isso. A cabeça e os ombros de Saul sobressaíam ou ultrapassavam por cima dos seus exércitos, era mais alto. Mas vejam, não foi revelado para eles. Ou seja, os 7 anjos, os 7 irmãos de Davi, não foi revelado para eles. Não lhes foi revelado. Amém. Aí está. Eles criam ou pensavam que podiam ser feitos. Eles criam que Deus podia fazê-lo, mas não foi revelado para eles. E escreve, eles criam que Deus podia fazer isso, mas foi revelado para Davi. Vejam, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja também, eles creram que Deus cumpriria a promessa do estabelecimento do reino e de ter essa mudança de reino dos gentios ao reino do Messias. Mas não foi revelado para eles o como. Tinha que ser primeiro um mensageiro dispensacional, e tinha que ser em uma era de pedra angular, e sob uma dispensação correspondente, assinalada, a dispensação do reino. Não foi revelado para eles o como. Como seria que Deus estaria lutando, guerreando e obtendo a vitória do Golias desse tempo, ou no Golias desse tempo, que é a besta, o falso profeta, o anticristo, o homem de pecado. A eles não foi revelado, mas ao 8º sim. O 8º, sim, ele sabe como fazer isso, tal como aconteceu com Davi. Davi sabia porque foi revelado para ele isso. O como ele iria terminar ou finalizar com Golias.
Mas não foi revelado para ele, senão que foi revelado para Davi. Não foi revelado para eles. Aí está a diferença, justamente aí. Se para você lhe é absolutamente revelado que Deus vai curá-lo, você vai ser curado, vai ser são. Você receberá isso. Não importa que ande mal com você ou qual seja a diferença. Pode ser pior do que Golias, que Davi e Golias. Mas se for revelado para você, e note que quando esteve revelado, Davi perdeu o medo. E ele escreve, quando foi revelado para Davi, ele perdeu o medo. Ele disse, hoje cortarei a tua cabeça. Amém. Rapidamente. Nosso Deus, pela graça, nesse momento crucial, quando uma decisão tem que ser feita ou tomada, aquele mesmo Deus que produziu a graça naquele dia e deixou cair aquela semente de fé naquele rapazinho, vendo no seu coração, esse mesmo Deus, nesse momento crucial, pode levantar essa mulher da cadeira de rodas. E a este homem aí, se o podem crer, com todos os seus problemas, quando esse grãozinho de fé é revelado para você. Se tiveres fé, diz a Escritura, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e passará. E não me importa quanto tempo levar. Agora, note, o gigante do outro lado, ele não creu nisso. Está falando de Golias. Ele não creu. Isso que Davi iria fazer, ele não creu nisso. Tampouco o câncer crê. Ele riu-se e disse, eu sou um cachorro. Vocês mandam esse menino para que lute comigo? Esse menino curvado. Te levantarei na ponta da minha espada, eu vou te levantar. E eu deixarei que as aves comam a tua carne. Certamente que ele tinha tudo a seu favor. Mas vejam vocês que aquilo não comoveu, não produziu medo em Davi no mais mínimo, porque foi revelado para ele. Ele tinha fé naquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que iria fazer isso. E se ele o fez, foi porque foi revelado para ele. E ele sabia onde estava posicionado. Lembre-se que o rapto é uma revelação. E se Deus apenas falasse isso, agora mesmo no seu coração, dizendo, tu não vais estar debruçado nessa cama, postrado, não vais estar sentado nessa cadeira, estarás são, curado. Não haveria nada que poderia mudar a sua mente a respeito disso. Escreve cama, cadeira. Mas enquanto isso não acontecer, cada pregador no mundo pode orar. Eu não digo que não te ajudará, te ajudará. Te dará ânimo, força, mas enquanto essa fé, vejam, o poder de cura está em você. Não vem do pregador, vem para você por revelação, pela fé, não pelo poder, não pela força, senão pelo meu Espírito, diz o Senhor. O meu Espírito, pela graça, te revela isto, e não tem nada que possa tirar isso. Por fé, por revelação. Então, Davi, para provar as suas obras, agora alguns deles disseram, eu sei que tu és travesso. Seus irmãos disseram, tu vens ver a luta, a batalha, agora corre e vai para lá com as ovelhas. E ele falou, me deixem falar com o general Saul. Vê vocês? E Saul falou. Agora, filho, eu admiro a tua valentia, mas tu és apenas um rapazinho, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Tu não consegues com ele. Não pode ser um... E ele falou, estando eu cuidando das ovelhas com meu pai, ele podia fundamentar isso em algo, basar isso em algo. E vejam no livro de citações, na página 123. Ele não podia ser comparado com ele como guerreiro.
párrafo 1099 dice, Parágrafo 1099 diz: Él era Elohim, Ele era Elohim, el Eterno, o Eterno. pero en él había pensamiento. Mas nele tinha Él pensamento. queria hacerse material. Ele queria se materia. fazer material, ¿Y matéria. qué hizo él? E o que ele fez? Arriba escribe Elohim. Em cima ele Dios escreve quería hacerse carne. Elohim, Deus queria fazer-se Y carne. escribe, uno tiene que hacer E algo. ele diz, a pessoa tem que para fazer algo, simbolizar. alguma coisa para simbolizá-lo. ¿Y qué hizo él? E o que ele fez? Entonces él habló una Então palabra. ele falou Y uma la palabra palavra fue e a materializada. palavra foi materializada. Eso es la pintura entera Isso é a de Gênesis, pintura Apocalipse. inteira de Não é Gênesis e nada incorreto. Apocalipse. Não há Es nada Elohim incorreto. É Elohim materializado, materializado para que ele pudesse ser tocado, ser sentido. E no milênio, lá está Elohim sentado no trono. Isso é correto. Com todos os seus súditos em torno dele, ao seu redor. Aquele que eles predestinou antes da fundação do mundo. E é como um homem construindo sinos ou fazendo sinos, o fabricante. Cada sino tem que soar diferente do outro, um do outro, os mesmos materiais, porém, tanto ferro, tanto aço, tanto bronze, para fazê-la dar o retintim ou o som. Essa é a forma em que Deus fez. Ele engendrou este, gerou aquele outro, a esse, aquele outro, até que ele obteve exatamente aquilo que ele queria. Aí do lado ele desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi, que ele obteve exatamente do lado esquerdo, ele escreve sino, e escreve a palavra falada foi materializada. Estará Elohim materializado no milênio. Mas vejam, olhem o que nos diz aí, que a pessoa tem que fazer algo para simbolizá-lo. Agora, o que ele está dizendo aqui? O irmão Branham, quando Davi está tomando como base, como fundamento, algo que representa aquilo que ele iria fazer. Olhem, vamos ir por um momento aqui ao livro das Eras, que é editado. Na página 401. Lá embaixo. Indo para 402. Nós vemos aqui o amor de Deus. Em amor. Ele desejava uma família de filhos. Filhos que parecessem com ele. Nessa página 401. É na página 401? 404 no outro. 400. Na 400 de vocês. Aqui é na 401. Ele desejava uma família de filhos. Filhos que fossem parecidos com ele. Diante dele está toda a humanidade, diante dele como uma só massa de barro. Desta mesma massa de barro, ele fará vasos para a honra e vasos para a desonra. A eleição será a sua própria eleição. Ou seja, a escolha é de Deus. Então, aqueles seres escolhidos, nascidos de seu espírito, serão treinados para ser conforme a sua imagem, no seu modo, na sua maneira de viver. Ele repreende com toda a tolerância, benignidade, bondade e misericórdia. Ele castiga com as suas mãos feridas de pregos. Às vezes, este oleiro tem que pegar o vaso com o qual ele está trabalhando e quebrá-lo, inteiramente quebrá-lo, para assim reconstruí-lo exatamente como ele deseja. Mas é em amor. Isso é o seu amor. Não há e não pode haver outra forma, outro jeito para mostrar o seu amor. Oh, manada pequena, não tenham temor.
Esta era está finalizando rapidamente. E aí desenha uma pirâmide e as eras. E a sétima era, divide aí uma flecha na sétima era, onde diz, esta era está se terminando rapidamente. E quando já esteja para se terminar ou finalizar, aquele joio será juntado. E como um cordão de três cordas não será facilmente quebrado. E no livro eu não trouxe no livro das eras sem editar. Se vocês acharem esse extrato onde diz que o joio será juntado primeiro e depois virá o rapto, ou está no das eras sem editar. Olhem onde é que essa parte está por aí. Essa partezinha. Porque vejam aqui, ou vejam nesse, que busquem essa página que tem a ver com esta aqui, porque pode ser que seja a mesma página, mas no sem editar ele tinha colocado lá que o joio ia ser juntado antes do rapto. Uma escritura. Vamos continuar. E quando já esteja para terminar aquele joio, será juntado. E como um cordão de 3 cordas não se quebrará facilmente. Eles terão uma tremenda face de 3 partes: o poder político, o poder físico e espiritual de Satanás. E eles tentarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, mas perseverará. Você não tenha temor daquelas coisas que virão sobre a terra. Amém. Porque, como tinha amado os seus que estavam no mundo, os ama até o fim, até o final. João 13:1. Vamos ver neste aqui, por esse mesmo lugar, nesse vermelho, que é o grande. 330. Era sem editar. Neste aqui, na 320. Nas eras, editado. Olha, o que nós lemos aí. Foi na era de Laodiceia. Aqui está na era de Sardes. Ele nos fala aí na 3:17 da de vocês. Busquem a 3:17 no editado. Aqui é na 320 desse. No nosso 317, o grão de trigo, que chegou a ser uma planta para a colheita, é o registro da igreja. E da mesma forma como nem toda planta de trigo é grão de trigo, e como nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, nem tampouco lhe é dado vida eterna à igreja inteira. Mas uma parte dela é juntada no alfolio, e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. E uma outra parte, que é conhecida como palha, é queimada no lago de fogo. Isso é exatamente o que João Batista disse e também Jesus disse. João disse que o trigo seria juntado no alfolí e a palha seria queimada. Lucas 3:17. Jesus disse: pegai, eu colhei primeiro o joio e depois recolhei o trigo. Mateus 13:30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joios, porque o joio tem que ser juntado primeiro,
E ainda que seu fim seja ser queimado ou é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, senão que são reservadas para um tempo futuro, guardadas para um tempo futuro, e isso é no fim dos 1000 anos, ou seja, na segunda ressurreição. Mas uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer. E na realidade acontece em algum momento entre quando o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. E aí ele escreve o rapto depois que o joio é juntado. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. O rei estará aí com a sua esposa, e na frente dela estarão as multidões que hão de ser julgadas. Sim, todos estão aí. Todos os livros são abertos. Uma última disposição é feita e a colheita certamente está cumprida. Os livros para sempre são fechados, os livros. E aí ele escreve aí em cima desse parágrafo, pelo menos nesta página, escreve: o juízo é igual, o espiritual, depois da 7ª era. Agora continua dizendo aqui onde tínhamos parado, na mensagem ora é fé expressada, obra é fé expressada, ele podia estar basado em algo, ó irmão, e o Deus que salvou a tua alma não pode curar o teu corpo. Isso é exatamente a mesma coisa, é revelado para você. Ele é o teu curador, conforme é teu curador, mas primeiro, conforme é teu salvador, mas tem que ser revelado. Essa é a diferença ou a diferenciação. Ele tinha algo sobre o qual basear a sua fé. Disse, desculpem, agora, isso não aconteceu, nunca isso aconteceu antes. Mas ele disse, o mesmo Deus que me livrou das garras do leão, me livrará desse filisteu incircunciso. Como o sabes disso, Davi? Eu creio nisso. Por quê? Foi revelado para mim, me foi revelado. E disse, ele sabia do que ele estava falando, porque quando o gigante disse, ou falou, te darei como alimento às aves, ele disse, cortarei a tua cabeça. Aí estava a diferenciação, e ele fez isso. Sansão, um dia ele foi surpreendido num desfiladeiro contra 1000 filisteus que vinham contra ele. Ele buscou no chão e ali tinha morrido uma mula e pegou a queixada velha, o osso de uma queixada, tão seca quanto poderia estar, e foi atrás daqueles filisteus, batendo neles nas cabeças com esse osso de mula seco. E até onde eu saiba, nem sequer um dente caiu desta queixada. E os capacetes daqueles filisteus provavelmente tinham 1 polegada de grossura, porque naqueles dias eles batiam uns nos outros com garrotes de guerra para evitar que se lhes batessem a cabeça. Mas ele pegou o osso da queixada daquela mula, o mulo, e bateu nela com 1000 filisteus, e a queixada não se quebrou. Ele simplesmente ficou batendo neles, conforme eles apareciam e iam aparecendo, de modo que o resto deles fugiu para as rochas. Qualquer um vai fugindo. Vejam que estavam se distanciando dele. Por quê? Ele cria nisso. Ele cria. Algumas vezes, para lhes mostrar, eu quero lhes dizer algo a mais. Obra sobre essa pulsação nesse momento, tal como fez Josué, como fez Maria Madalena e todos aqueles outros, justamente nesse momento assim tão comum, quando algo lhe é revelado para você, agarre isso, sujeite-se a isso, a esse momento normal, comum. E aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve, agarre-o e obre quando lhe for ou é revelado. Página 254 do livro dos selos. Quando este grupo possa tomar a palavra e colocá-la bem. Agora vejam o que nós falamos.
Uma pequena porção que nós falamos nesta manhã. Você tem as promessas. Ou seja, aí nessa coroa estão as promessas. Não solte ela. Estão aí. São daqueles que as retêm ou as tiver. Retenha essas promessas. Não solte elas, segure. É de você ou são de você. Apenas é crer nelas. E com base dessa fé, baseado nessa fé, Deus as materializará em você. Olhem, aí coloca a Golias e põe o exemplo do câncer, da paralisia, de todas essas doenças. Foi revelado para Davi que iria cortar a cabeça dele, iria matá-lo. E assim é revelado para cada filho de Deus, para cada escolhido de Deus, que tem a sua coroa e a retenha, segura ela. É revelado e é mostrado para ele. Essa escritura que diz: ó morte, eu serei a tua morte. Vê? Porque ao ser transformados, este corpo terrenal, corruptível e temporário, que se não chega, se a transformação não chegar, morre esse corpo, porque envelhece. Vejam, neste último tempo, neste tempo final, este corpo corruptível será vestido de incorrupção. Isto mortal será vestido de imortalidade. E quando isto que é corruptível seja vestido de incorrupção, isto mortal seja vestido de imortalidade, então diz: se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. E aí diz: onde está a morte o teu aguilhão? Isso está em 1 de Coríntios capítulo 15, do 49 em diante. Vejam, as promessas são para aquele que crê nelas, e aqueles que as retêm, as segure, e basados, fundamentados nessa promessa, porque tem-se que ter essa fé fundamentada em algo, pois basado nas promessas que ele nos disse, nos falou que neste tempo se cumpririam. Basados nessas promessas, cremos nelas e serão cumpridas neste tempo final. Sujeite-se a ele, a esse momento frugal ou comum. Sim, foi revelado para ele. Nos está sendo revelado para nós, neste tempo final, através do ensinamento, através da pregação, através dos 7 trovões. Sim, foi revelado a ele, ele foi ao encontro desses 1000 filisteus. Agora, o que vocês pensam quando aqueles filisteus disseram? Agora, olhem, aí vem esse anão. Tem de aproximadamente 3 a 4 pés de altura, só para começar, com 7 cachos dependurados pelas suas costas, os 7 trovões. Ele escreveu numa mensagem 7 cachos de Sansão. Escreveu 7 trovões. Como as medeixas da mamãe. Como a menina da mamãe. Vem aí com uma queixada de mulo. E olhem para nós, quão grande exército nós somos. E aí escreve: Sansão de 3 a 4 polegadas de altura. Isso não é ridículo. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava expressando para aqueles filisteus o que lhe tinha sido revelado por Deus. Ele pegou o osso e seguiu, continuou porque isso foi o que ele pôs na sua mão. Ele pôs isso na sua mão. Isso era o que ele cria. Ele pôde fazê-lo, e fazendo assim, ele estava expressando para aqueles filisteus aquilo que Deus tinha colocado no seu coração que ele fizesse. E escreve a fé expressada por Sansão. Agora continua dizendo aqui. No livro de citações também tem um lugar. Vamos ver. Onde nos fala da igreja.
Vamos a ler um pouquinho Vamos mais. ler um pouquinho mais. Miren este outro párrafo. Olhem esse outro parágrafo já finalizando esse extrato diz: portanto, todos por la fé, todos pela estamos fé vendo lo estamos invisible. vendo o invisível. Vean, por la fe en Vejam, Cristo pela estamos fé em viendo la Cristo salvación estamos de vendo a nuestra salvação de nossa alma. Por la alma. fe en Cristo vemos Pela fé em Cristo en la vemos muerte de Cristo el na morte de sacrificio Cristo o de expiación sacrifício por da nuestro expiação pecado por para nosso reconciliación pecado, para nuestra con Dios, para la nossa cual Él reconciliação efectuado com en Deus, a nosotros, qual Ele fez y por Él nos ha nós. reconciliado O con fez Dios. em nós e nos Agora, reconciliou miren com en el libro Deus. de citas. Agora olhem no livro de citações, En la página na 11A, página 11A, párrafo 106, parágrafo 106. y vamos a leer algunas porciones Vamos aquí ler algumas porções aqui de esta línea que nos está hablando nuestro dessa hermano Branham linha acá, que o irmão Branham está en nos estos falando aqui, extractos. nesses extratos. Dice, deje que Deixe a a igreja pentecostal se endireite, se arregle con se Dios, ajeite com Deus, e se eu lhes conserte provarei com a Deus, e ustedes eu que provarei o para Espírito vocês Santo que o vendrá Espírito Santo rectamente, virá diretamente, porque a igreja estará tão cheia do poder do Espírito Santo que não haverá um membro cometendo um pecado. O Espírito Santo o chamará para fora, tal como aconteceu com Ananias e Safira. Isso é correto. Mas você não pode fazê-lo quando ainda não pegou, não teve o seu treinamento de jardim de infância. E em cima escreve Ananias e Safira. Agora vamos ver um outro lugar na página 6, também. Parágrafo 49. Nos fala: oh irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer por 2000 anos. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeiramente dê em casa, ou acerte em casa, e eles têm fé, o remanescente pequeno. Depois que as portas dos gentios é fechada, ó Deus ungirá uma igreja nesse tempo. Aquele que é sujo, fique sujo mais. Aquele que é justo, fique mais justo. E aquele que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas acontecerão, não apenas nesse tempo, mas Ele está fazendo isso hoje. E aí em cima Ele escreve o ungimento, depois que a porta dos gentios esteja fechada, ou seja, a dispensação da graça esteja fechada, o qual já está fechada, ela já está fechada. E ele desenha aí do lado esquerdo, uma pedra angular e uma porta. E nas eras embaixo também desenha uma porta na parte de baixo. Também na página 62. Também na 61 também nos fala. Vamos ver a 61 de citações. Parágrafo 528 diz: muitas vezes eu tenho querido entrar numa igreja, eu tenho anelado vê-lo. Eu suponho que onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, por onde quer que fosse, e olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar lá, não. O Espírito o chamaria para fora. Ele não podia ficar mais, tal como Ananias e Safira. Vocês não poderiam fazer isso. Não haveria pecado nesse grupo. E escreve Ananias e Safira. Lembre-se que pecado é incredulidade. Agora, olhem na página 62 também. Na 546.
Se uma igreja verdadeiramente fosse ordenada por Deus, enchida verdadeiramente pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, se o pecado aparecesse na igreja, seria um outro caso como o de Ananias e Safira. E escreve Ananias e Safira e desenha do lado uma pedra angular e as eras. Seria outro como Ananias e Safira. Tem um outro lugar também. Na 148. O parágrafo 13, 15. Nos falta poder que deveríamos ter, onde a grande máquina deve estar funcionando, e grandes sinais e maravilhas, onde este edifício deve estar tão cheio de poder de Deus, agora até que o pecador não poderia ficar aqui dentro. O Espírito Santo condenando rapidamente assim, tal como Ananias e Safira. E desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo, e em cima escreve Ananias e Safira. A 171 também nos fala do parágrafo 15, 15:39. Vocês sabem. A hora brevemente aparecerá quando precisamente entre nós o Espírito Santo falará claramente. E aí desenha uma pedra angular e uma flechinha apontada para a pedra angular. Falará claramente tal como Ananias e Safira. Esta hora está chegando. Apenas lembrem-se disso. Deus vai morar entre a sua gente, no meio do seu povo. E escreve no seu templo. E em cima escreve, através de São Paulo falou a Ananias e Safira. E falará, e aí o deixou. Vamos ver se é na 61, nós já lemos ela. Olhem, a 61, a 5:33 também. Isto foi o desejo, o anelo do meu coração, de ver uma igreja que está tão cheia de Deus, até que o pecado não possa morar nela em qualquer lugar dela. O Espírito de Deus chamando para fora, onde quer que está. Eu quero ver isso. E uma coisa que eu desejo, a grande visão do Senhor, que eu sempre tenho desejado ter do Senhor. Agora, ele sempre tinha desejado isso, o cumprimento da visão da carpa da tenda. E vejam como Deus cumpre, levando-o e mostrando para ele o que estava acontecendo lá. Em cima ele escreve aí, Ananias e Safira é igual na carpa. Ele me disse na outra manhã, aproximadamente às 10 da manhã, e isso satisfez o meu desejo. E aí ele escreve a visão da carpa e desenha uma estrela de Davi e escreve 10 AM. A visão da tenda, 10 AM. Eu não sei se essa, se nós já tínhamos lido essa. Não foi lido, não. E isso satisfez o meu desejo por anos e anos, desde que eu tenho sido ou fui um ministro. Eu tenho desejado ver isso. E finalmente veio acontecer isso. E por isso estou agradecido a Deus. Eu não falei nada a respeito disso, ou dela, apenas tenho escrito e sei que isso é exatamente o que eu estive pedindo o tempo todo.
Agora, sigue diciendo aquí nuestro hermano continua William, dizendo aqui o nosso irmão William nesta mensagem, apenas crê, pregado em 5 de novembro de 1994 em Paraguai, Calcupé, Paraguai, nos diz. E ele não pode fazer muitas coisas em vocês ou com vocês se vocês não creem. Mas se vocês creem, ele pode fazer muitas coisas com vocês e através de vocês e em mim e através de mim. Apenas crê. Tudo é possível. Tudo o que Deus prometeu é possível. Apenas crê. Nesta mensagem que estávamos lendo de obras é fé expressada. Na página 47. E 48. E 48, parte da 48. Diz, querido Deus, isso já foi, já finalizando na oração. Diz, querido Deus, que foste manifestado em carne na pessoa de Jesus Cristo, que levantou-se dos mortos no terceiro dia, conforme as Escrituras, e ascendeu, subiu nas alturas, e enviou aos discípulos para evangelizar o mundo todo, disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Deus, a igreja pentecostal deste dia, a restauração dos dons. Pai, Senhor, com que esses homens, talvez alguns estejam presentes aqui, outros ouvirão a fita ao redor do mundo, faz com que eles compreendam ou entendam que este é o chamado para a noiva e não uma mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal foi para restaurar os dons à igreja. Mas este é o chamado para sair da noiva. É outra mensagem que viria justamente antes de que Sodoma fosse ser queimada. Permitam que eles entendam, querido Deus. E ele escreve aí: este é o chamado para a noiva e não uma mensagem pentecostal. Querido Deus, fé, eu creio em Ti, porque foi revelado pelo Teu Espírito através da Palavra de Deus e foi manifestado e feita manifestada para o mundo todo, certamente, Senhor. Na minoria, Teus grupos são dessa forma, na minoria, mas Tu disseste: não temais manada pequena, porque a vosso Pai vos aprouve. Se agradou dar-vos o reino, dar o reino. Por isso eu te rogo, Deus, que o homem olhe para fora do seu intelecto e escreve intelecto. Olhe fora daquilo que possa pensar que é certo, correto. E olhe para dentro da Escritura. E escreve olhar dentro da Escritura. E foi falado à noite, permita que essa gente pense, tal como fez a rainha no dia da grande destruição de Babilônia ou da Babilônia. Ela disse: tem um homem entre vocês chamado Daniel, que estava no reino do teu pai. O pai pentecostal estava no seu reino e ele dissolve toda a dúvida. Agora, Senhor, permite que o Espírito Santo que esteve no reino pentecostal, o reino que Martim Lutero esteve, que João Wesley esteve, e até João Smith, e até Alexander Campbell, e através das eras, ele é um dissolvente, ele dissolveu os pensamentos, e as pessoas nos dias de Lutero, aquele homem, o justo viverá pela fé, o metodista, ele dissolveu todas as dúvidas e disse que eles deviam ser santificados na etapa de Wesley. E nos dias de Pentecostes, eles falavam em línguas. Da manifestação do Espírito pela cura divina, e assim sucessivamente dissolveu, apagou toda dúvida no coração pentecostal. Mas, ó Deus, eles se denominacionalizaram, eles voltaram para trás, para
tomar ideias humanas, escreve ideias humanas. Portanto, agora quando a noiva está sendo chamada, tal como tu prometestes aqui na Escritura, lendo isso diante do mundo, noite após noite, observamos isso diante de nossos olhos. Deus, que dissolva todas as dúvidas no coração do povo. Faz com que voem rapidamente para o Filho aberto, para serem amadurecidos e colocados no graneiro, e não ser deixados no talo para ser queimados, senão que irão ou que vão até o graneiro nesta noite. Continua dizendo o nosso irmão William, que o anjo do pacto seja com cada um de vocês, eles use conforme a sua fé, como Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. Se vocês não têm limites no tocante a crer naquilo que Deus diz na sua palavra, ele não terá limites em fazer, em cumprir o que ele disse que fará. Apenas crê. Tudo é possível. Faça-se conforme a tua fé. Conforme a tua fé, seja feito. Vimos neste momento, assim nestes versículos, os quais foram lidos, e há muitos outros que poderíamos citar, mas vamos vendo gradativamente ou gradualmente isso que ele nos falou aí, nesta mesma mensagem, no princípio, onde ele nos disse como as condições, como eu vejo isso nas Escrituras, em que condições ou quais condições a igreja tem que estar para o rapto. E o que acontecerá justamente antes de que aconteça o rapto. E como acontecerá. Em que condição? Ou seja, as condições ou a condição que a igreja tem que ter ou estar. E nós vimos isso aí. Que tendo essas condições, não haveria nada impossível para uma igreja que reúna essas condições, o qual nós vamos em direção a isso. Estamos bem perto de chegar a ter essas condições, para que se cumpra brevemente tudo o que tem que ser cumprido e chegar até esse momento que o reverendo William Branham viu. Estamos na trajetória, no caminho, no caminhar para chegar a esse dia. Vamos no caminho certo, no rumo certo, na direção certa. Não olhem para trás, senão para frente, para a meta, que chegaremos. Ficamos de pé e deixamos assim com este tema. Esse é um tema, as condições da igreja para desenvolvê-lo e ver através da Escritura e das mensagens do reverendo William Branham e também do nosso irmão William Souto Santiago. Tudo o que há, o que existe nesse tema das condições da igreja para o rapto. Olha, podemos colocar até esse tempo as condições da igreja para o rapto. Em algum momento falar isso, ou nos diversos estudos também podemos falar algumas coisas a respeito desse tema. Faça-se conforme a tua fé, conforme a tua fé seja feito. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.
Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos y hermanos presentes, amados amigos e irmãos y los que presentes están en diferentes naciones, e os que estão em diferentes nações, ministros iglesias, e igrejas. que las bendiciones de Cristo, Que as el ángel bênçãos del de Cristo, o pacto, anjo do pacto, sean sobre todos nosotros seja sobre todos y nós nos abra las e nos escrituras abra as Escrituras e o entendimento para compreender y nos suba la fe e nos suba Al a grau fé ao grau máximo máximo para nuestra transformación. para a nossa transformação. No nome do Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Leemos en el capítulo Leiamos no 15 capítulo 15 de San Mateo, versos de São Mateus, versículos 21 21 al 28, ao 28. el caso de la mujer cananea, O caso da mulher cananeia, la cual a qual pues supostamente era gentil. era gentia. Saliendo Jesús de allí, Jesus saindo se dali, fue a la región de se Tiro y de foi à Sidón, região de Tiro e de Sidom, y aquí e eis una aqui mujer cananea uma mulher que cananeia había que salido havia saído de aquella región, daquela região, clamaba diciéndole: clamava dizendo-lhe: Senhor, Hijo de David, filho de ten Davi, misericordia de tenha misericórdia de mí. mim. Hija es gravemente. Minha filha é gravemente atormentada por um demônio. Pero Jesús Mas no le Jesus respondió não lhe palabra. respondeu nenhuma palavra. Então, aproximando-se os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Despídela, Despede-a, pues da voces pois tras nosotros. ela clama atrás de nós. Respondiendo, dijo: E ele respondendo disse: No soy enviado, sino Eu não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entonces ella vino y se Então postró ela veio e se prostrou diante ele, dizendo: Senhor, socorra-me, socorra-me. Respondendo ele, disse: No está bien Não tomar está el pan de bem los tirar hijos o pão dos filhos y echarlo a los e jogá-lo perrillos. aos cachorrinhos. Y ella dijo: E ela disse: Sí, Sim, Señor. Senhor. Pero los perrillos Mas ainda os comen de las cachorrinhos migajas comem das migalhas que caem da mesa de sus amos. de seus amos. Então respondendo Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E sua filha foi curada desde aquela hora. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é: faça-se conforme a tua fé. Ou seja, conforme a tua fé, seja feito. Podem tomar assentos, Podem tomar os assentos, tenham bondade. Através da Escritura encontramos diferentes casos em que Jesus diz às pessoas: seja conforme a tua fé, ou tua fé te salvou, como lhe disse a mulher que tinha fluxo de sangue. E tocou a ponta da vestimenta do Senhor, tocou a beira da vestimenta do Senhor e foi curada. Portanto, existe um mistério no tema da fé. O apóstolo Paulo nos diz: é, pois, a fé, a certeza do que se espera, a convicção
do que não se vê. Porque por ela alcançaram bom testemunho. Os antigos, pela fé, entendemos ter sido constituído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Ou seja que a fé é muito importante para todos os seres humanos. Se requiere